gente! Meu nome é Hugo e eu sou professor estagiário dessa aula. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o pronome. Venha comigo, vamos conferir. Vamos falar um pouco sobre o pronome, né? O pronome é aquela palavra variável em gênero, número em pessoa, que substitui ou acompanha um nome, indicando-o como pessoa do discurso. Quando o pronome substitui o substantivo, será denominado pronome substantivo, mas quando acompanhar o substantivo, será denominado pronome adjetivo. Por exemplo, nessa frase aqui, aqueles garotos estudam bastante. Eles serão aprovados com louvor. Aqueles é um pronome adjetivo, pois acompanha o substantivo garoto. E eles é um pronome substantivo, pois substitui o mesmo substantivo. Então, o pronome adjetivo quando ele é modificador de substantivo. Por exemplo, aqui, ó. Esta casa é antiga. Então, não é qualquer casa, é esta. E isso modifica. Não é aquela outra casa, não é a outra casa, é esta casa. E o pronome substantivo representa um substantivo, como por exemplo nessa frase. Como Paulo é bom aluno, ele gabarita provas. Esse ele retoma o Paulo, representa o Paulo, né? Porque ele é o bom aluno, então ele gabarita provas. Por exemplo, no português, tem várias espécies de pronomes, como pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Mais pra frente eu vou mostrar como é cada um, como trabalha cada um, função de cada um, tá ok? Por exemplo, aqui nós temos os pronomes pessoais, que são termos que substituem ou acompanham o substantivo. Ele serve também para representar os nomes dos seres de determinadas pessoas do discurso que são, por exemplo, a primeira pessoa, a que fala, a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Os pessoais, eles têm algumas vertentes, por exemplo, eles classificam-se como retos ou como oblíquos. Retos é quando atuam como sujeito da oração, e oblíquo é quando atuam como complemento, objeto direto ou indireto. Por exemplo, aqui, pronomes pessoais do caso reto. Tem a primeira pessoa para o singular eu e para o plural nós. E tem também a segunda pessoa no singular tu e no plural vós. E na terceira pessoa ele ou ela para o singular, eles, elas no plural. Vamos passar um pouquinho mais à frente, vamos mostrar os exemplos desses pronomes pessoais do caso reto. Nós temos os exemplos dos pronomes pessoais do caso reto. Aqui, nessa primeira frase, eu apreciarei o fervor do torcedor. Esse eu é a primeira pessoa do singular do caso reto. Já na segunda frase, é o nós honraremos o clamor do tricolor. Esse nós é a primeira pessoa também do caso reto, só que no plural. Já que na próxima frase, que é tu serás o artilheiro, nessa frase o tu é a segunda pessoa. Ele é a segunda pessoa do singular do caso reto. E na próxima frase, e ele será um paredão. Esse ele que está sublinhado é a terceira pessoa do singular do caso reto. É o pronome do caso reto. Já o vós é a segunda pessoa do singular, que também tem algo a ver com o tu, que é a segunda pessoa do singular, só que esse é o vós, segunda pessoa do plural, que eles nunca esquecerão. Esse eles, também, que é na mesma frase do vós, se remete à terceira pessoa do plural, ok? Então, assim, depois, agora, às vezes pode ficar um pouco confuso, mas a partir do momento que vamos passando pela aula, nós vamos percebendo como é tranquilo, ok? Aqui, gente, vamos falar também sobre pronomes pessoais. Tem do caso reto, né? Pronomes pessoais do caso reto, e aqui é o do caso oblíquo. Olha, por exemplo, no singular tem primeira, segunda e terceira pessoa. No caso oblíquo, ele é meio que subdividido em átonos e tônicos. Por exemplo, na primeira pessoa, o átono é o mi. Na segunda pessoa, é o te. Na terceira pessoa, é o se, o, a
lhe. Já no tônico, no singular também, é o mim comigo, ti contigo, se ele consigo. Entendeu? Esses são no singular, na primeira, na segunda, na terceira pessoa do caso oblíquo, subdividido em átonos e tônicos. Já no plural, também subdividido tem em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Por exemplo, ó, nos átomos, na primeira pessoa é o nos, na segunda pessoa, vos, na terceira pessoa, se, os, as e lhes. Já no tônico, para a primeira pessoa é nós, conosco, segunda pessoa é vós, convosco, e terceira pessoa é si, eles e consigo. Então dá para a gente ver como o caso oblíquo ele tem assim a separação entre átomos tônicos e assim a partir que fomos indo fazendo as atividades, vamos vendo como é cada um, ok? Os oblíquos também podem exercer a função de objeto direto ou indireto. Por exemplo, os jogadores nos respeitam. Então aí, se fosse usado com o pronome oblíquo, ia ser os jogadores respeitam-nos. Então, quem respeita, respeita alguém. Esse é o objeto direto. Por exemplo, ó, os jogadores nos obedecem. Então, se fosse no pronome oblíquo, no caso indireto, por exemplo, seria os jogadores obedecem a nós. Porque esse a que vem, que é a preposição antes, né, que é o objeto indireto. O adversário me atingiu com força. Atingiu-me, porque quem atinge, atinge algo ou alguém, né? O adversário me visou, não a bola, visou a mim. Então, quem visa procura, né? Quem procura algo, procura alguma coisa. E olha os demais exemplos que saem na tela. Observação. Por exemplo, a combinação da preposição com e alguns pronomes originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, conosco e convosco, que costumam exercer a função de adjunto adverbial de companhia. Por exemplo, ele carregava o documento consigo. As formas conosco e convosco são substituídas por com, nós e com, vós, quando os pronomes pessoais são enfatizados por palavras como outras, mesmos, próprios, todos, ambos ou algum numeral. Você, por exemplo, olha nesse exemplo, gente. Você terá de viajar com todos nós. Estive com vós outros nos piores momentos. Ele disse que iria com nós três. Entendeu? Então, assim, os pronomes pessoais do caso oblíquo podem indicar reflexividade do sujeito no sentido de indicar que a ação praticada pelo sujeito reflete nele mesmo. Por exemplo, vamos ver no exemplo a seguir. Gente, podem ter átonos quando não estão acompanhados por preposição ou tônicos em caso contrário. Por exemplo, a torcida ou amaldiçoou por todo o jogo. Indaguei-lhe sobre o jogo mal anulado. O ou, que é aquilo, a torcida o amaldiçoou. Ou esse lhe é o oblíquo, átomo da terceira pessoa do singular. Indaguei a ele sobre o jogo mal anulado, entendeu? Então, assim, ao invés de usar o a, vem uso o lhe. Observação, gente. Ó, por exemplo, pode haver ambiguidade quando a ação for recíproca ou meramente reflexiva. Por exemplo, João e Maria enganaram-se. Não sabemos com certeza se cada um se enganou ou se um enganou o outro. Para eliminar a ambiguidade, pode-se acrescentar a si mesmos ou a nós mesmos ou a vós mesmos para enfatizar a ação reflexiva ou um ao outro, uns aos outros entre si, reciprocamente, mutuamente, entendeu? Para poder usa essas palavras para poder enfatizar essa ação recíproca. Aqui, por exemplo, aqui nesses exemplos, são os exemplos dessa ação recíproca, né? Para poder enfatizar essa ação recíproca e não ficar ambíguo a frase. Por exemplo, João e Maria enganaram a si mesmos. Ou João e Maria enganaram-se um ao outro. João e Maria enganaram-se entre si.
João e Maria enganaram-se mutuamente. Então, essas são as frases para poder enfatizar essa ação recíproca, entendeu? E não deixar ambíguo. Falamos um pouco dos pronomes, né? Os pronomes pessoais, o que é pronome, o que são os pronomes, e os pronomes pessoais do caso oblíquo e reto. Agora, vamos falar um pouco sobre o pronome de tratamento. O que são os pronomes de tratamento? São aqueles que substituem a terceira pessoa gramatical. Isso mesmo, alguns são até usados em tratamento cerimonioso ou em outras situações de intimidade. Aqui nós vamos mostrar como cada pronome se refere a um tratamento diferente. E também, como vocês veem na tela, as abreviações de cada pronome. Porque às vezes quando você vai fazer algum texto ou na parte escrita, você usa essas abreviações. Vamos lá. O tratamento familiar é referente ao você. O senhor, senhora, é aquele tratamento de respeito. A senhorita é para moças solteiras, né? Vossa senhoria para pessoas de cerimônia. Vossa excelência para altas entidades, autoridades. E vossa reverendíssima para sacerdotes. Tem também a vossa eminência, que é para os cardeais. Tem a vossa santidade, que é para o papa. A vossa majestade, que é para reis e rainhas. Vossa majestade imperial, que é para imperadores. E a vossa alteza para príncipes, princesas e duques. Esses são, assim, os pronomes de tratamento. Então, depois nós vamos elencar, vamos fazer os exercícios e ver que é super tranquilo e prático. Gente, nós temos algumas observações. Os pronomes e os verbos ligados aos pronomes de tratamento devem estar sempre na terceira pessoa. Por exemplo, ó, Vossa Excelência já terminou a audiência? Nesse fragmento, se está dirigindo a pergunta à autoridade. Por exemplo, quando apenas nos referimos a essas pessoas, sem que estejamos nos dirigindo a elas, o pronome vossa se transforma no possessivo, sua. Sua Excelência já terminou a audiência? Nesse fragmento, não se está dirigindo a pessoa, a pergunta, né, no caso, à autoridade, mas a uma terceira pessoa do discurso. Vocês viram que os pronomes de tratamento são tranquilos, assim, nós já vemos desde criança estudando esses pronomes. Vamos ver agora os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, estabeleçam relação entre a pessoa, né, da pessoa do discurso com algo que lhe pertence. Por exemplo, aqui também tem primeira, segunda e terceira pessoa. No singular, o pronome possessivo é meu e minha. Para o plural, na primeira pessoa é nosso, nossa, nossos, nossos. Entendeu? Para a segunda pessoa é teus, tuas, teu, tua, no singular. Para o plural é vossos ou vossos, vós ou vosso. E na terceira pessoa é seu, seus, suas, suas, deles, delas. Então, esses são os pronomes possessivos que indicam posse e estabelecem essa relação. Tá bom? Vamos passar agora para outro pronome, para depois a gente rever todos eles em um exercício bem de fixação, para vocês poderem fixar bem a matéria, para sair bem no concurso. Nós temos os pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam a posição de um ser ou objeto em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, o pronome demonstrativo para a primeira pessoa no singular é esse, essa, isso. Na segunda pessoa é esse, essa, isso. Para a terceira pessoa é aquele, aquela, aquilo. Além de singular, temos o plural, que para a primeira pessoa é esses, essas. Para a segunda pessoa é esses, essas. E para a terceira pessoa é aqueles, aquelas. Entendeu? E além disso, o pronome demonstrativo ele é simples também. Vamos ver alguns exemplos e outras vertentes dos pronomes demonstrativos.